Muito bem, Vida e Saúde no ar, agora é o seu momento. Para um pouquinho aí as atividades que você está realizando para você focar um pouquinho na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Não dá para parar? Não tem problema, pode continuar, mas presta atenção para que você realmente cresça em conhecimento e consiga arranjar meios de colocar em prática aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Durante essa semana a gente tem conversado um pouquinho sobre quando os exercícios podem fazer mal. A gente já falou sobre alongamento, a gente já falou sobre aulas na internet, sobre... Hoje a gente vai falar, na verdade, sobre academias e também suplementos. O uso de suplementos tem se tornado cada vez mais comum e também a busca pela academia. Também temos ainda o quadro Melhor da Vida Super Bom. A gente está acompanhando o desafio aí de alguns participantes. Muito interessante está ficando o quadro. E a receita de hoje é um delicioso creme de castanha de caju. Receita fácil, bem brasileira, mas muito saudável para você. Vida e Saúde está só começando, quero convidar você para interagir com a gente. Acesse facebook.com/Vida e Saúde. Lá você vai encontrar muita coisa e você também vai ter a oportunidade de se corresponder com a gente. Manda lá sua dúvida, o que você gostaria de ver aqui, que tipo de especialista poderia resolver a sua dúvida. E é assim que a gente consegue fazer um programa cada vez mais interessante, cada vez com mais qualidade para você. Eu quero agradecer aos Anjos da Esperança que fazem o programa Vida e Saúde acontecer para muita gente. A nossa gratidão realmente é intensa porque muitas pessoas têm acompanhado, não só o programa Vida e Saúde, mas outros programas da TV Novo Tempo, graças à generosidade, graças ao amor que os Anjos da Esperança têm dispensado. Muito obrigada. Agora nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Leonardo e o Dr. Vitor. Eles são ambos educadores físicos, estão preparados. Muito obrigada pela participação. Tudo bem, Dr. Vitor? Bem-vindo mais uma vez. Realmente o assunto da internet, da academia, do uso de suplementos, são assuntos que a gente pode considerar que são atuais. De uns tempos para cá, eles têm crescido de uma maneira monstruosa. Atividade física na academia, os exercícios na academia são algo que é algo que a gente precisa realmente se preocupar. E por quê, doutor? Eu colocaria duas coisas importantes aqui nesse assunto que você apresentou. As pessoas, voltando ainda no programa de ontem, né, que foi sobre a coisa do resultado imediato, as pessoas olham para a prateleira e imagens bonitas e um visual que atrai e imaginam que ao consumir aquilo vão ter um resultado imediato e que no dia seguinte vão se olhar para o espelho e ver os músculos definidos ou uma cintura mais fina, enfim. E vão acreditar aquele produto, né, benefícios que na verdade só se vai conquistar com o tempo, né? A definição de músculo, enfim, a construção de um corpo, né? Eu não gosto desse termo, mas enfim, isso é possível com o tempo. Agora, ninguém gosta de ouvir, né? Olha, eu ouço muita gente chegando e falando, olha, o que eu faço para ansiedade? E aí quando você fala atividade física, a pessoa, ela não quer, ela quer uma pílula. Então, aí assim, esses produtos, eles podem resolver de forma imediata, né? No caso problemas de estresse, de depressão, mas a longo termo, a atividade física ela vai complementar. Agora, eu te dar um exemplo, essa é a segunda coisa que eu queria mencionar. Eu conheci 2 ciclistas de nível profissional, cada um deles com mais de 40 vitórias na Europa, e uma vez eu fui pedalar com eles na Islândia. Mas esses 2 fizeram uma viagem maior, indo de Paris até Pequim. Uau! E eles decidiram fazer o ciclismo num nível profissional, mas sem o uso de nenhuma substância que eles não pudessem achar na natureza. Então, eles se alimentaram exclusivamente com produtos do dia a dia. Alimentos normais. Que pudessem ser comprados e preparados no dia a dia. Então, não fizeram uso porque eles queriam mostrar justamente isso, que é possível você alcançar um nível atlético, né, de alto rendimento até mesmo, sem consumir nenhum tipo de produto industrializado. Qual que é a tua opinião, Vitor? Eu acho que, nossa, é um exemplo, né, a ser seguido. Infelizmente, as pessoas, como a Teru mesmo disse, elas precisam, na maioria das vezes, encontrar um antídoto, né? Uma pílula mágica que traga, pelo menos na sua mente, né?
a força necessária para que ela venha atingir os seus objetivos, né? Existe um negócio chamado efeito placebo, né? Que na medicina e na pesquisa é muito utilizado quando você quer testar a eficácia, né, de uma determinada droga, né, para fins farmacêuticos naturalmente, né? Então você coloca um grupo sendo tratado com a droga e outro grupo sendo tratado com uma substância fisicamente semelhante, mas inerte, né, que tem o famoso efeito placebo, né? Que possa vir, né, é um chamado placebo. E se a droga de fato faz eficácia, ela tem eficácia, naturalmente o grupo tratado com ela vai mostrar melhora, né? E é muito comum se testar alguns suplementos alimentares e encontrar um resultado neutro, ou seja, quem tomou o placebo e tomou o suplemento obteve o mesmo resultado, ou seja, né, o resultado não pode ser creditado ao suplemento, né? Então, eu posso até com alguma tranquilidade dizer que a maioria dos suplementos alimentares, eles não conseguem sozinhos atingir os resultados que se propõem. Que a pessoa ela deve concentrar mesmo os seus esforços, né, com o treinamento e com uma boa alimentação. É muito caro, né, custa muito dinheiro e não consegue de fato realizar, né, em todos os indivíduos aquilo que se propõe. Por quê? Porque também existe um negócio chamado individualidade biológica. Cada um responde de um jeito. Exato. Então, no rótulo vem uma prescrição, uma sugestão, né, de consumo. Poxa, mas aquela sugestão de consumo é como um terno que servisse para qualquer pessoa, né? E não é assim, tem pessoas altas, baixas, magras, gordas, e o terno é o mesmo, não é, Teru? Não dá. Não dá, né? Então, mas o uso indiscriminado está realmente, tá uma febre. Todo mundo pode indicar, todo mundo sugere, a amiga da academia, a vizinha, o tio, o próprio educador físico. Quem é que tem habilidade? Quem é que está habilitado a prescrever uma suplementação? Essa questão é boa porque a gente tem aqui um profissional de educação física e nutricionista. E eu vou falar para o lado do profissional de educação física só. Nenhum profissional de educação física está habilitado nem profissionalmente, nem legalmente, a prescrever nenhum tipo de dieta. Então, é só um nutricionista, não é isso, Vitor? É só nutricionista. Nutricionista é o profissional competente para prescrição de dieta e suplemento alimentar, inclusive, né? Ninguém pode prescrever suplemento alimentar. Por que ocorre com facilidade essa venda, essa comercialização assim por baixo do pano, vamos dizer, indiscriminada, né? Porque não é qualquer substância vendida que não seja de tarja vermelha não precisa de receita médica, né? Nem de profissional competente. Sendo assim, qualquer pessoa não precisa ter uma indicação, entra numa loja de suplemento e compra. E isso não é ilegal, né? Acontece que naturalmente o uso indiscriminado de suplementos alimentares vai trazer consequências, né? Vamos falar um pouquinho agora, Dr. Vitor, sobre o que são os suplementos. Na verdade, não vamos escolher um, mas quando a gente fala de suplemento, a gente está falando do quê? Isso. Suplementação é a complementação alimentar. Traz para você a possibilidade de complementar, do ponto de vista nutricional, elementos que com a dieta você não conseguiu. Que estão deficientes. Que estão deficientes. Agora, você precisa de uma análise para verificar que determinado nutriente está realmente em deficiência. Isso. A partir de exames bioquímicos é possível detectar deficiência de alguma vitamina, de algum mineral, né? Agora, os suplementos são normalmente essas vitaminas ou minerais ou algum nutriente isolado. Eu estou pegando aquilo ali e consumindo isoladamente. Em altas doses, provavelmente eu vou ter... Isso vai gerar uma sobrecarga, né? Existe a crença de que se aumentar o consumo de proteína, né, eu aumento a quantidade de músculo que eu tenho. E por conta disso, os indivíduos investem, né? Compram, né, suplementos concentrados de proteína, né? E nem todos esses suplementos trazem aquilo que prometem no rótulo. Também tem isso. Já um estudo recente revelou que várias marcas estavam com problemas com a sua formulação. Olha, né? só. Não traziam aquilo que prometiam, né? Além do mais, o aumento na quantidade, o aumento na ingestão de proteína acima dos valores recomendados leva o indivíduo a uma sobrecarga hepática, né? O fígado vai trabalhar muito mais para transformar aquele nutriente, aquele macronutriente,
numa substância útil. E os rins também vão eliminar os resíduos, né, deste metabolismo e também vão sofrer sobrecarga. São órgãos-chave no tratamento, né, quando nós estamos sob tratamento médico, farmacológico, né, para o metabolismo de drogas, né, de substâncias pesadas, eles precisam estar sempre em ordem. Quer dizer, a gente está falando dos suplementos, mas além do suplemento, o indivíduo ainda consome uma alimentação provavelmente muito rica em proteína, porque está muito na moda. Então a gente precisa entender os riscos. E esse assunto não é assim tão novo. Na verdade, o rótulo é novo. Mas porque eu lembro na década de 80 ainda, já existia um professor que prescrevia que um atleta consumisse 12 ovos por dia, todos os dias, para aumentar a ingestão de proteínas. A oferta É uma briga velha, mas que a gente realmente precisa reabrir a discussão. Olha, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui da nossa conversa. Vamos para a Caroline Oliveira, que está agora, vai mostrar para a gente exercícios para quem tem problemas de coluna. Carol, é com você. Essa semana eu estou aqui no NASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, conversando com a Natália, que é profissional da área de educação física, e ela está dando algumas dicas para grupos específicos de pessoas. Na segunda-feira a gente falou sobre exercícios para as grávidas, ontem exercícios para idosos, e hoje a gente vai falar especialmente para você que está aí com aquela dor na coluna ou tem alguma lesão diagnosticada na coluna. Você pode estar praticando exercício? É isso que a gente vai descobrir agora. Uma pessoa com problemas na coluna, a gente sabe que hoje em dia existem várias doenças da coluna. Ela pode estar realizando atividade física? Na maioria dos casos, sim. Como existe uma variedade grande de problemas na coluna, é muito importante que a pessoa tenha um bom diagnóstico, que ela assim possa ser bem orientada pelo profissional que for atender. Mas para a maior parte das pessoas com problemas na coluna, a atividade física, inclusive, é benéfica e ajuda no tratamento. Quais são os cuidados que são necessários, além da orientação de um profissional, que é muito importante, a gente sempre fala isso aqui no programa, que cuidados a pessoa deve ter consciência que ela tem que ter por ter um problema na coluna? As pessoas com problema na coluna devem, além de buscar uma orientação, ter cuidado especificamente com a postura na realização dos exercícios, das atividades físicas, porque uma postura errada pode acarretar piora do problema que já existe. Pilates, natação são boas opções de exercícios físicos para as pessoas que apresentam problemas na coluna? São boas opções dependendo do problema. A natação, por exemplo, no caso de um problema na coluna cervical, a região do pescoço, ela pode ser ruim, porque envolve muito movimento lateral da cabeça. Então, cada caso precisa ser avaliado. Mas mesmo pilates e natação são atividades que com algumas adaptações podem ficar benéficas para as pessoas com algum problema de coluna. As atividades com impacto, elas podem ser feitas, mas elas devem ser evitadas na fase em que a pessoa está com mais dor, com mais inflamação. Então essa fase inicial da doença, essa parte da crise, ela tem que ser controlada primeiro e depois se recomenda a atividade física leve para ir progredindo para uma atividade com maior impacto gradualmente. A gente vai perguntar agora para a Natália uma dica para quem não tem problema na coluna e gosta de praticar exercício físico coletivo ou academia e para não acontecer nenhum tipo de lesão. Qual é o cuidado que a pessoa deve ter para não ocorrer lesão na coluna? Dependendo da modalidade, o profissional vai indicar a posição correta de executar cada movimento. É importante que o praticante tenha uma boa consciência corporal, seja bem orientado, para que o exercício, em vez de trazer benefício, não acabe trazendo um malefício para o problema que já existe. Lesões na coluna, elas são causadas não só pela prática do exercício físico, mas também pelas atividades que nós realizamos no dia a dia. Natália, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses movimentos simples da nossa rotina para que não aconteça lesões na coluna? A primeira dica diz respeito ao uso de bolsas. Nós mulheres gostamos bastante de usar bolsa. O problema é que uma bolsa pesada de um único lado do corpo pode trazer uma sobrecarga grande para um lado da coluna. Então, se for usar bolsa, leve a bolsa o mais leve possível, só carregue o que for essencial. Ou substitua a bolsa por uma mochila, que vai dividir o peso nos dois lados da sua coluna. Outra dica importante é quando for levantar um objeto pesado do chão. O melhor a fazer é abaixar
e se levantar com o objeto próximo ao corpo, evitando curvar a coluna nesse movimento. E por último, uma posição que muitas donas de casa enfrentam no dia a dia, né? Ficar na pia, no tanque, lavando uma louça, uma roupa. Não é bacana inclinar o corpo para alcançar uma superfície mais baixa. O melhor é segura a louça mais alta e lave mantendo a coluna reta. Obrigada, Natália, pelas dicas, as dicas que a Natália deu durante toda essa semana com relação aos exercícios que as mulheres grávidas praticam, os idosos e as pessoas com problemas na coluna, mas também deu dicas importantes para a gente evitar aí os problemas na coluna. Muito bem, olha, a gente precisa realmente tomar cuidado com a atividade para não lesionar a coluna. A gente já até conversou um pouquinho sobre esse assunto aqui em outros programas. Dr. Leonardo estava falando para a gente sobre como a gente realmente precisa estar atento ao uso de suplemento. E o Dr. Vitor também falou, mas eu queria saber assim, existe uma indicação para suplementação? Para quem faz atividade física? Então, essa é uma questão boa, né, Vitor? Uma pessoa que vai para a academia, digamos, 1 hora por dia, ou que corre 1 hora, cerca de 50 minutos, que é a 1 hora por dia. média das pessoas. A maioria de quem faz atividade física faz exercícios na academia, é isso. Essa pessoa precisa de uma suplementação, Vitor? Ou o prato de comida já supre o que ela precisa? Se ela tiver fazendo uma alimentação, uma dieta, né? Quando nós falamos dieta, não é nada para perda de peso. Se o consumo alimentar dela atende às necessidades, ela naturalmente não vai precisar. A maioria das pessoas que treinam 1 hora por dia não precisam, dispensam completamente, perfeitamente possível. Independente do objetivo, perda de peso, definição muscular, independente. Independente do objetivo. Na maioria das vezes, aqueles que desafiam mais a aquisição de resultados, que é a perda de gordura corporal, né, exigem de você uma restrição calórica e não uma complementação. Olha só. Então, o suplemento ele pode ser colocado em segundo plano nesse momento, né? Para aqueles que desempenham atividade esportiva, né, competitiva, amadora ou profissional, às vezes até em função da quantidade energética, né, Léo, despendida pela atividade, requer que haja um cuidado especial, né, uma complementação. E que se ele for dedicar isso tudo ao alimento, o tempo que ele passa comendo, né, e aí o esvaziamento gástrico e outras características do processo começam a comprometer, né, essa capacidade. Aí ele tem que optar por complementar a alimentação com um suplemento. Tudo muito bem orientado, sem exageros, que é para produzir melhor e não o comprometimento do não sobrecarga do sistema todo, né? Exato. Olha, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo agora. Na volta a gente conversa um pouco mais sobre a busca pelas academias e as modalidades oferecidas atualmente. Não saia daí que a gente já volta. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. O assunto de hoje é o uso de academia, frequência em academias e também o uso de suplementos. A gente discutiu aqui bastante o uso de suplementos e realmente a gente precisa fazer esse uso com muita indicação, vamos dizer assim, porque realmente a gente pode estar prejudicando o nosso corpo mais do que ganhando benefícios. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prática de exercícios físicos em academias. A academia tá igual cabeleireiro, né, nas cidades. Eu moro no interior e tem muitos profissionais da beleza e a academia também, o número aumentou demais. Em qualquer esquina, todos os bairros têm academia. Isso é muito bacana porque facilitou o nosso acesso, mas por outro lado a gente precisa realmente ser mais criterioso na hora de escolher a academia e também a atividade que eles propõem. Por quê, doutor? A gente tem um problema antes disso ainda, que assim, a gente tem centenas de cursos de educação física no Brasil e nem todos eles com um rigor ao formar um profissional. Então a gente tem até profissionais de educação física, às vezes nessas academias, que não estão preparados para aquela profissão. Porque a minha recomendação, né, quando alguém me pergunta, faça mais do que uma atividade, ou seja, varie o tipo de atividade que você faz, para que não exista uma repetição de esforço comprometendo algum tipo de articulação ou mesmo musculatura. Então isso é importante. E se uma academia
proporciona isso, melhor, né? Mas então a academia ela pode ser um lugar de saúde, mas também pode ser um lugar de prejuízos para a saúde se não for bem orientada. Postura, por exemplo, né? Fazer determinados movimentos com sobrecarga, com a postura errada, isso pode causar sérios problemas no médio e longo prazo, né? Então é muito importante ter um atendimento, ter um profissional bem qualificado e saber o que fazer, como fazer e quanto fazer. As modalidades também mudaram bastante. Antes a gente via academia só com aquelas máquinas e pronto. Hoje a gente tem muitas modalidades. Tem o CrossFit, tem Pilates, tem... nem posso contabilizar tudo que a gente tem disponível. Mas a gente também precisa de cuidado nessa transição de atividade, não é, Dr. Victor? Sim, na realidade o crescimento dentro das academias e fora das academias, né, na atividade física realmente chama muita atenção, né? E com isso as pessoas, com esse aumento no leque de opções, né, elas não sabem ao certo o que elas devem e o que elas não devem praticar e vão para os modismos, né? Agora no momento nós temos em moda o tal do CrossFit, né, que é uma ginástica muito vigorosa, feita com pesos, né, bem dinâmica, muito dinâmica, mas exige de quem pratica um condicionamento físico prévio, né? Não é uma modalidade que pode se começar a praticar do nada, né? Eu estou aqui no meu sofá e eu vi um programa de televisão na ESPN, um torneio de CrossFit, achei fantástico e agora eu vou praticar CrossFit. E amanhã eu entro na academia Exatamente, isso aí, olha, a chance de sucesso é mínima e a chance de lesão é máxima, né? Por quê? Porque naturalmente nas academias, as academias que oferecem essa modalidade, eles querem os alunos, né? Não que eles não se preocupem com o bem-estar dos alunos, mas é difícil controlar, né, a individualidade biológica, o nível de aptidão física que cada um apresenta, né? Fica mesmo à mercê do aluno que pratica, né? Então o alerta fica. Que tipo de condicionamento eu tenho que ter previamente para praticar o CrossFit? Olha, eu tenho que estar praticando musculação pelo menos há 1 ano, né? E uma musculação com a modalidade de força, né? Força pura não é resistência muscular, não é condicionamento físico, não. Força, trabalhando com peso pesado, né? Para estar bem adaptado. E a musculatura toda, não só bíceps, não só coxa, todo o conjunto muscular tem que estar muito bem tonificado para ele começar a praticar o CrossFit. E a gente está usando só o CrossFit aqui, mas existem outras modalidades que a gente realmente precisa tomar cuidado para não ingressar numa roubada. Sim, o jump, o step, qualquer modalidade dessas ginásticas, se a pessoa faz só aquela modalidade, né, e repete o esforço só em determinadas articulações ou grupos musculares. Que vocês são adeptos, não é? Exige um preparo prévio. Exige. E exige cuidados, né? Exige cuidados também. Tipo de selim, no caso do ciclismo, tipo de selim que você usa, a postura do pé, onde você coloca o joelho no movimento, para você não causar lesão. Porque eu canso de ver ciclistas, né, com o joelho aberto, a gente fica pensando o que vai acontecer com essa pessoa daqui a alguns meses, né? Vai estourar o joelho. Então, assim, precisa ter um acompanhamento profissional para saber aquilo que você está fazendo, qual a postura correta para você não causar lesão. Agora, tem academia que está realmente já se preocupando com esses grupos de atividades diferenciados, com essas modalidades, e cria grupos de corrida. Então, ela faz um treinamento na academia para pessoas que estão interessadas em praticar corrida. Pode falar, doutor Victor? A isso cabe um alerta, né? A atividade coletiva, ela é problemática quando não se toma um devido cuidado, né? É muito importante que cada praticante tenha o seu monitoramento cardiovascular. Certo. Né? Isso é um dispositivo que é muito fácil de se adquirir, né? Um monitor de frequência cardíaca hoje, em qualquer site na televisão a gente encontra, na internet e tal, e ele cumpre qual papel? De monitorar a intensidade de esforço físico. Porque a corrida, apesar de nós vermos numa prova de corrida centenas, milhares de pessoas, cada um faz a sua. É um esporte solitário, assim como o ciclismo. Então, os grupos, né, a atividade em grupo, mesmo aquela feita na academia, aula de jump, de step, como o professor Leonardo falou, ela precisa de um monitoramento individualizado. E como a academia não dispõe de um monitor que consiga individualmente observar o comportamento do coração de cada um dos seus praticantes, é importante que cada praticante tenha o seu, né? Essa é uma orientação que às vezes a academia não dá, mas é fundamental que o acessório necessário. É necessário como calçado, né?
porque principalmente uma corrida, né, que você está ali com São Silvestre, de, sei lá, 30 mil pessoas correndo, e você pode se empolgar com aquilo, né? Exato. Se envolver. Querer, Você disparar começa a no perceber ritmo. pessoas te passando e você não quer ficar para trás. E isso Então você afeta, vai se né? superar. E aí você pode sacrificar a sua corrida e a sua saúde. Então, nos programas de corrida promovidos pelas academias, as equipes de corrida, é fundamental que você chegue preparado, digo, utilizando um monitor de frequência cardíaca, né? E, naturalmente, peça para o profissional de educação física que vai supervisionar esse programa de corrida para ele ajustar a sua zona adequada de treinamento. Isso vai garantir que o seu exercício seja um exercício seguro e você vai perceber que nem sempre vai dar para correr em grupo. Porque se indivíduos que estiverem correndo com você estiverem num nível superior de condicionamento, eles vão produzir uma mesma frequência cardíaca numa velocidade maior. E existem pessoas que são realmente muito competitivas. Realmente Exato. a competição tem que ser consigo mesma, né? Não. O que eu posso, no meu limite, para ser saudável. Exato. Olha, gente, a academia não é vilã, a gente não está dizendo aqui. As atividades realizadas nesse espaço merecem atenção como em qualquer outra modalidade. É só isso que você precisa tomar cuidado. E também a suplementação, como nós dissemos aqui, tem o seu papel, tem o seu espaço, mas ela precisa ser feita com profissionais adequados e também habilitados para esse tipo de suplementação. Muito obrigada, meninos. Eu que agradeço também. Amanhã eles voltam aqui com a gente, resolvendo mais dúvidas e nos ajudando a entender a importância da atividade física realizada do jeito, na hora e com os profissionais necessários para que seja uma atividade realmente completa em nossa vida. Agora é hora de acompanharmos o quadro Melhor da Vida Super Bom, onde a gente vai ver os desafios sendo colocados em prática por pessoas que realmente estão experimentando um novo estilo de vida. Vamos ver. Quatro participantes, 3 meses de um desafio e um objetivo: alcançar o melhor da vida desfrutando de 8 remédios naturais fundamentais para a manutenção da existência. No programa de hoje, eles terão que aprender a reeducar os seus hábitos alimentares. Hoje a Cíntia veio em casa com essa caixa da renúncia, que não é tão divertida assim. Praticamente quase fez uma limpa, principalmente na minha geladeira. Ela me orientou quanto ao perigo, em especial para a minha saúde também. Foi muito bom, ela me deu muitas dicas do que é o melhor para consumir no dia a dia, do que não consumir ou como. O que realmente é bom, saudável, e o que não é, eu só falo que é, mas não é, né? O que mais me surpreendeu que a Cíntia colocou dentro da caixa, principalmente o achocolatado dos meninos, eu pensava que era uma coisa saudável. Durante as refeições, suco, vai tomar um lanche, é suco. Eu tiro o refrigerante, mas substituo pelo suco. Então o suco eu vou sentir mais falta. Que eu sabia que fazia mal, mas não sabia que fazia tão mal assim quanto eu fui orientado pela Cíntia. O momento mais tenso, quando a Cíntia pegou o meu requeijão. O resto, assim, tranquilo, vou tentar fazer as coisas mais natural. Ela realmente retirou o café aqui de casa. Eu já estava aqui segurando para não tomar, mas é melhor mesmo não ter pra gente não cair em tentação. E ela me deu a cevada. Eu tô muito curiosa para experimentar a cevada, vamos ver se me ajuda. E a gente consome muito molho de tomate em casa. Então ela explicou para mim para que eu consiga fazer um molho mais natural e procurar sempre olhar o rótulo e ver que não tem esse glutamato. Esse é o vilão que eu aprendi agora. Tudo que é prático é o que realmente eu vou sentir falta. A gente acaba, tudo que vai fazer, acaba indo para o lado mais prático. Então acho que o miojo, o macarrão, no caso, instantâneo. O principal aprendizado do dia é nada de realçador de sabor. Então essa caixa tá indo embora, tem um monte de coisas com realçador de sabor aqui dentro. O positivo é para a saúde, né, para a estética, para a saúde também, que a gente não pode ver, que é a pressão, diabetes, colesterol. Isso não tem preço.
Eu acho que a gente tem que ir aos poucos, né, equilibrando. Eu acho que nada que é radical eu consigo, é bom, é possível. E com certeza eu vou estar procurando fazer as coisas mais natural, tentar adequar algumas receitas para que a família toda consiga degustar coisas saudáveis. Depois da caixa da renúncia, os participantes ficaram um pouco assustados sobre o que comer. Mas para mostrar que é possível se alimentar bem e de forma saudável, a nutricionista Cíntia os convidou para um workshop em que vão aprender a cozinhar de forma livre dos componentes prejudiciais para o corpo. Vamos ver! Quando começar a dourar o alho e a cebola, a gente acrescenta os outros ingredientes. O tomate está dando uma reduzida. Essa é a hora que a gente vai colocar a nossa carne vegetal da Superbom. A gente coloca um pouquinho de sal. Esse é o momento em que a gente vai usar aquele purezinho da batata para completar o recheio da nossa barquinha de batata. Então a gente coloca a nossa carninha com o nosso purê e aí a gente recheia. A gente utiliza aqui no Cevisa um tofu que é defumado. Ela vai dar uma gratinada, vai ficar com a casquinha crocante. E leva a batata ao forno, de 10 a 15 minutos. Lembrando que em casa vocês podem fazer o cannelloni de abobrinha ou de berinjela, que fica gostoso também. A gente colocou um pouquinho de sal numa assadeira, pôs no forno, amoleceu desse jeito, já pode estar retirando para a gente fazer o cannelloni. Põe um pouquinho de azeite. O recheio do nosso cannelloni pode ser feito também com tofu. Coloca um pouquinho de sal. A gente vai usar como complemento ervilha e o milho. E aqui a gente vai finalizar com um toque de cheiro verde, um pouquinho de gergelim também. Pede a ajuda de um palitinho de dente para poder segurar a nossa abobrinha. Leva ao forno por uns 5 a 10 minutinhos e aí em seguida a gente usa o broto de alfafa e polvilhar um pouquinho do gergelim também. Feito isso, tira o palitinho e sirva e faça seus convidados bem felizes e uma mesa bem bonita também. Coloca um tomatinho, deixa ele refogar um pouquinho. Agora a gente coloca o bife vegetal e a gente acrescenta agora o sal. A gente acrescenta o nosso molho de tomate. Em casa você pode fazer com tomate, né, molho caseiro, ou você pode utilizar o suco de tomate da Superbom. A gente coloca o suco, põe um tomate picado para realçar o sabor, põe os temperos e a gente consegue fazer o nosso molho com esse suco também. A gente coloca aqui uma xícara de palmito, a gente coloca o creme de leite e aí tá pronto o nosso estrogonofe. Hoje nós fizemos ali uma aula de culinária onde nós tivemos 3 pratos proteicos, pratos especiais para o horário do almoço, onde a gente pode utilizar para substituir a carne. O nosso intuito aqui, enquanto Cevisa, enquanto profissionais da área da saúde, é fazer com que cada pessoa entenda que a responsabilidade do que ela coloca para dentro da sua boca é muito maior do que apenas o sabor, e sim é a nutrição do seu próprio corpo. Muito bem, agora é hora de tratamento natural. Você que sofre pra caramba com as cólicas todo mês, vamos conversar com você agora. Diana Dias está aqui com a gente, ela é enfermeira lá do Cevisa, Centro de Vida Saudável, lá em Engenheiro Coelho. Muito prazer em recebê-la aqui. O prazer é nosso. E realmente esperamos que você possa nos ajudar com os sintomas que assombram muitas mulheres. Algumas nem sentem, outras sofrem bastante, mas o incômodo da famosa cólica realmente precisa ser amenizado. Dá para fazer isso de maneira mais natural? Sim, dá para fazer de maneira natural. A cólica menstrual, ela é conhecido, o termo mais utilizado para chamar ela é a dismenorreia, que são essas dores intensas decorrentes da contração uterina. Então, para aliviar essas dores de forma mais natural possível, o que eu precisaria estar fazendo? Impedindo, então, com que essa contração ela ocorra de uma maneira excessiva. O que vai interferir?
alimentos e o que a gente pode estar fazendo também, utilizando coisas quentes que vão estar relaxando essa musculatura. Então tem alimentos que vão piorar as contrações do Sim, útero? as nossas escolhas alimentares estão diretamente relacionadas com a nossa saúde. De novo, os alimentos mais estimulantes vão atrapalhar? Vão atrapalhar, todos os alimentos. Então, durante esse período que a gente consome excessivamente esses alimentos, principalmente, algumas pessoas, quando estão com cólica menstrual, nesse período elas ficam um pouquinho meio que com vontade de comer, porque tem muito enjoo, mas ao contrário dessas, a gente tem as que comem compulsivamente e principalmente o desejo excessivo de comer doces. E os doces, eles são prejudiciais durante esse período. Tá. Existem casos em que, inclusive, é necessário ajuda médica. Que casos são esses? Exatamente. Geralmente, as pessoas não procuram ajuda médica durante esse período de cólica, exatamente. Por quê? Porque se eles tomam um analgésico qualquer, as dores são suspensas, então eles voltam às atividades normais. Entretanto, as cólicas, para algumas pessoas, sim, pode ser que ela esteja com tudo em ordem e apresenta essas dores por escolhas erradas. Mas outras pessoas podem ter alguma alteração interna do organismo que elas precisam investigar. Então, o que seria isso? Por exemplo, pessoas que têm endometriose, algum mioma uterino, que tenham alguma anormalidade mesmo na formação pélvica, seja no útero ou nas trompas e ovários, todos os órgãos que estão ali envolvidos no processo. Então, elas precisam de uma investigação. Como que essa investigação vai ser feita? Através de exames. Então, por exemplo, uma ultrassonografia, que vai estar constatando se tem alguma anormalidade ali acontecendo e ser tratada a causa. Tá. Tratando a causa, os sintomas também realmente ficam mais amenizados. Mas para quem não tem esses problemas, já descartou essas hipóteses, sofre com cólicas, existe sim algumas soluções que você pode adotar aí em casa. A Diana vai falar agora pra gente de tratamentos naturais. O que dá para ser feito? O primeiro tratamento de escolha é a compressa. Então, aqui a gente tem uma bolsinha térmica de água quente e ela vai ser colocada diretamente sobre a região pélvica, sobre o útero. O que ela vai fazer? Ela vai promover um relaxamento daquela musculatura. Então, por que a gente sente tanta dor? Porque as contrações, elas estão ocorrendo de forma irregular e aí vai estar precipitando as dores. Se eu relaxo essa musculatura, eu diminuo as contrações e, consequentemente, eu diminuo a dor. Além disso, além da aplicação da bolsinha, a gente pode fazer novamente, vem aí o escalda-pés, que já foi falado essa semana. Então, a gente tem o escalda-pés, que ele vai estar trazendo uma sensação de relaxamento para todo o nosso corpo e vai influenciar diretamente também na área uterina, relaxando a musculatura e aliviando as tensões. Só relembra pra gente, Diana, o escalda-pés é um balde com água quente. Um balde com água quente, de morna quente, de preferência, a temperatura ideal é uma temperatura de 40 graus, então eu preciso sentir que ela está realmente incomodando, tá quente. E aí vou ficar com quanto tempo aí de 15 a 20 minutos com os pés, os membros inferiores aqui, submersos na água e lembrando sempre da utilização de uma compressa fria na cabeça. Além desse, temos os banhos de assento. Se você tem uma banheira em casa, pode fazer uso de uma banheira de hidromassagem e ficar relaxando um pouquinho mais. Tá certo. Então, Diana, obrigada mais uma vez pela participação. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Sua Beleza e Receita por aqui. Hoje o Felipe vai fazer creme de castanha de caju. Não perde, não. O momento da culinária do Vida e Saúde finalmente chegou. Agora é hora de creme de castanha de caju. Felipe Biasi vai apresentar essa receita pra gente. Eu quero saber que tipo de creme é esse. É uma sobremesa, é um mingau, é um patê? O que é, Felipe? Muito bem. Pode ser servido como um mingau no café da manhã. Seria mais um creme. Como é que eu posso chegar? Sabe o creme de banana da terra? Que a gente costuma comer, somente ele mesmo. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço ali, depois com uma sobremesa gelada. Vai ser o mesmo caso do creme de castanha de caju. Tá. Ele é super legal porque ele vai vir com a castanha de caju, com um pouco de banana. Então ele vai ser um creme rico em proteína, vai ter o potássio que você precisa também para ter os exercícios e tal. Então ele é um creme gostoso e ótimo para quem vai estar fazendo os exercícios aí durante o seu dia. Muito bem. Apresenta pra gente os ingredientes então, Felipe. Perfeito. Olha, para essa receita eu vou usar uma xícara de bananas congeladas, deve ter 2 unidades de banana,
pelo menos, Tá. ok? Vou usar 2 xícaras de gelo. Tá aí nosso gelinho. Vou usar 4 colheres de sopa rasa de mel ou agave, você escolhe. Vou usar 1,5 xícaras de castanhas de caju deixadas de molho de um dia para o outro, ok? Olha como é que ela vai ficar, ela vai se hidratar e ficar bem macia. Bem gordona. Bem gordona, isso aí, bem Você vai usar inchada. a água do molho também? Olha, eu posso fazer 2 opções. Eu uso a própria água, que eu não acho tão legal, porque tem ainda substâncias na casca, na própria castanha. Então você pode trocar a água e usar uma água limpa. Você também vai usar uma maçã, ok? Apenas uma unidade de maçã. Certo. Vou usar também 2 colheradas de leite de coco, para dar um gostinho aí diferente na nossa receita. Tá bom, receita parece que promete hoje com creme de castanhas que o Felipe vai ensinar pra gente, porque agora a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho ele vai mostrar o passo a passo da receita e a gente vai ver agora o quadro Sua Beleza, para todo mundo ficar mais bonito antes de vir pra cozinha. Olá, eu estou muito feliz por estar com você no quadro Sua Beleza. E eu vou começar rapidinho porque eu tenho bastante coisa para falar. Hoje o assunto é inchaço. Você sofre desse mal? Só na época da TPM ou ao longo do ano, ao longo dos dias? Não é só mulher que fica inchada, não. Homem também fica inchado. Porque existe, pro edema, que eu vou falar às vezes edema, que é o nome mais bonitinho para inchaço. O edema acontece especialmente por 2 motivos. Tem o edema que acontece por causa de retenção de líquidos, mas também tem o edema que acontece por conta de prisão de ventre e problemas intestinais. Claro, esse então seria inchaço do abdômen. Quais são as partes que ficam mais inchadas? São mãos, pernas, abdômen. Mas se você perceber que além de tudo isso, até o seu rosto, seus olhos estão ficando inchados, é importante que você procure o médico, porque o inchaço, o edema, ele pode ser uma coisa simples de resolver, uma coisa que a gente resolve em casa, e é esse o foco do quadro de hoje, mas também pode ser indicativo de algumas doenças. Então é sempre importante que você descarte, procure o médico para saber se está tudo bem com você, se é só um probleminha mesmo de retenção de líquidos, e isso a gente pode ajudar. E é por isso que eu estou aqui hoje. Olha só, eu trouxe algumas dicas para te ajudar a diminuir ou resolver esses probleminhas, porque olha só, uma das primeiras causas que faz a gente ficar inchado é o consumo de bebidas gaseificadas. Não é só refrigerante, água com gás também deixa inchado, viu, gente? Por quê? Porque o gás em si já pode levar ao inchaço, especialmente de abdômen, mas também a maior parte das bebidas gaseificadas, elas tem uma grande quantidade de sódio, e o sódio ajuda na retenção de líquidos. Então a primeira coisa que você deve fazer, eliminar da sua vida o consumo de bebidas gaseificadas ou reduzir ao máximo. Claro, você vai saber ponderar o quanto é bom para você. Segunda dica, evite o consumo de alimentos que são produtores de gás. Quais são esses alimentos? Por exemplo, você já sabe, é a couve, o brócolis, feijão, couve-flor, as leguminosas de maneira geral, elas podem levar mesmo a aumento de produção de gás em algumas pessoas que são intolerantes. Mas veja bem, esses são alimentos importantes para a saúde. A minha dica, por exemplo, ainda mais você que é vegetariano, nós aqui do Vida e Saúde temos um grande público que é vegetariano, ele precisa consumir as leguminosas. Qual é a minha dica? Deixe os feijões e as leguminosas de molho, 12 horas mais ou menos de molho antes do cozimento para o consumo, que isso vai te ajudar a reduzir a produção de gás, vai ser muito mais digerível para você. Então a minha dica é: consuma as leguminosas, consuma os vegetais e as folhas verdes escuras, que são ótimos para a saúde. Mas lembre-se de combinar os alimentos de forma a não produzir gás, não produzir flatulência. Flatulência é o aumento da produção de gás, viu, gente? Próxima dica,
Mastigue bem os alimentos. Às vezes a gente acaba comendo com muita pressa nesse corre-corre da vida, no corre-corre do dia e não ensaliva bem os alimentos, porque a digestão começa na boca. Tem uma enzima que digere o amido, chama amilase salivar. Precisa envolver bem o alimento para que ele chegue no seu estômago já com a digestão começada e não fermente. Não exagere na quantidade de comida, é uma outra dica, porque isso também leva à fermentação e má combinação alimentar também leva ao aumento, na verdade, né, da flatulência, que eu já expliquei para vocês o que é. Por favor, tire o sal da sua mesa. Não é para ficar adicionando sal lá na comida. E evite também alimentos industrializados, porque todos eles são ricos em sódio. E o sódio faz reter líquido, entende? E aí nessa retenção, acaba que você fica muito inchada. Diminua, então, vou repetir. Bebidas gaseificadas, diminua o consumo de sódio, evite comer com pressa e não mastigar bem os alimentos, combine de uma forma sábia os alimentos que são produtores de gás, aumente o consumo de fibras, mas tem um detalhe super importante, você precisa consumir fibra, mas precisa beber água, nós sempre falamos isso aqui. Consumir a fibra, mas não beber água vai deixar você obstipado, vai deixar você com dificuldade de ir ao banheiro. Então, é importante que você aumente o número de consumo de fibra, é super importante. 30 gramas por dia, mas água na quantidade certa, 30 ml por quilo. Eu já falei isso aqui para você. Essas são algumas dicas porque eu desejo que você tenha saúde por dentro e por fora. Elimine de uma vez o inchaço da sua vida. Fique com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem, estamos de volta. Agora é hora de culinária, sim, passo a passo da receita de creme de castanha de caju que o Felipe vai ensinar pra gente. Vamos lá, Felipe. Perfeito. Então eu vou repetir aqui de novo os ingredientes para vocês e vou colocando já no liquidificador pra gente fazer. Tá bom. Olha só, vou colocar então no liquidificador a xícara de banana congelada. Já falei para vocês que é pelo menos 2 unidades de banana. Lá vai essa bananinha boa. Aí tem um pouco mais, né, Felipe? Ah, Tiro sabe que como é, né? Pra cá eu sempre Você é trago generoso, um pouquinho mais. Né? Fui criado com vó, então a gente sempre coloca mais, não tem jeito. Vou colocar o gelo. Que já tá derretendo aqui com as nossas luzes do cenário. No calor que tá fazendo o dia de hoje também. Vou colocar o mel. Ou o agave, você escolhe da sua preferência. 4 colheres. Vou colocar a nossa maçã. Com casca e tudo, Felipe? Com casca e tudo, por favor, lembre-se que tem que estar com uma casca lavada, bem higienizada, de preferência, se possível, por favor. Né? De preferência, se possível, não. Tem que ser. Tem que ser, por favor. Então eu vou colocar ela aqui, gente, somente sem a casca, somente sem o caroço, perdão. Tá certo. Aí está, maçã, uma delícia. Essa receita vai dar para pelo menos 2 pessoas. Por pelo menos 2 pessoas. Dá para um pouco mais, né? Dá, opa. Dá para 2 pessoas gulosas. Tá. É como eu. Eu e você, né, Felipe? A gente come bem, né, Teru? As boquinhas nervosas. Não tem jeito. Nham, 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 nham. Ah, eu vou pegando as coisas, não tem jeito. Olha, vou colocar então a minha Ainda bem que a gente castanha. gosta de coisa saudável, né? Saudável, ainda bem que a gente é vegetariano e coisa saudável. Imagina se não fosse. Olha, a castanha de caju, como ela fica inchada e bonita. Hidratou. Hidratada, ok? Então, do jeito que está aqui, eu vou colocar no liquidificador. Para auxiliar, eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Para auxiliar a batida, não nada demais. Porque, querendo ou não, a gente não quer um shake. Você a quer gente um quer creme, um né? creme. Esse aqui não vai agora. Perfeito. Podemos colocar já, mas eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver como é que vai bater. Lá vamos nós.
Então no comecinho que tá batendo, eu vou misturar então leite de coco, as 2 colheres que estavam faltando. É só um pouquinho, é um cheiro. Um cheiro, só para quebrar esse sabor muito doce que tem a banana e a maçã. E vou terminar de bater. Perfeito. Tô pronta também. Vamos nessa. Lá vai o creme então. Olha só. Bem encorpadão. Isso. Opa! Vamos provar? Vamos ver como é que ficou? Nhame, nhame. Você tá confiante? Você Tô já confiante. fez esse creme antes? Já. Na verdade, já. Na verdade, você tá testando comigo? Eu fiz ele 2 horas atrás. Ele tem muito boa confiança mesmo, porque ele já passou essa receita aqui pra nossa produção faz tempo, Tchan, 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 tchan. Muito bom. Então quem quiser acompanhar com granola... E o fato de estar extremamente gelado faz toda a está a seu diferença. favor. Yes. Receita muito boa, viu, Felipe? Muito obrigado. E não foi leite nenhum, né? Não. A própria castanha se tornou um leite aqui no caso. Perfeito. E o leite de coco, né? Que foi bem pouquinho, quase nada. Posso confessar? Pode. Não tava botando fé na receita, não. Sério? E ela tá extremamente refrescante e misturada, tá bem blended, né? Que a gente fala, tá bem misturada. A castanha de caju, ela é bem macia, especialmente quando ela está de molho. Perfeito. Ficou de molho bastante tempo, então ela virou assim... Um creme de verdade. Uma espécie de farinha láctea vegetal. Tá vendo, pessoal? Você que tem dúvida em casa aí das receitas naturais, não tenha medo, vá para sua cozinha e faça já a sua receita natural, ok? Ou siga as nossas aqui, tem muita dica e muita coisa boa para você. E aí você vai ficar igual a Teru, que não consegue parar de comer isso aqui. Vou ter que encerrar o programa para poder terminar. Pra não ficar feio pra mim. A gente se despede por aqui, com certeza, torcendo para que você realmente realize as mudanças necessárias na sua vida. Tem gente realizando mudança, tem gente se sentindo muito bem, muito feliz, muito mais disposto, e os resultados estéticos são apenas um bônus, porque os ganhos são muito maiores do que esses. Esse é o plano do Criador para você, e a gente torce por você também. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!